utilização das memórias dos visitantes, a gente teria essa chamada história mais autêntica, né? Outro conceito que nós podemos ver, essa história mais autêntica, mais verdadeira, né? Ela tem como base justamente a utilização das lembranças, das representações, né? Divindas, das histórias de vida dos visitantes. Então, o contato dessas memórias com esses objetos históricos, né, estaria legitimando ou mesmo tornando essa história, né, essa narrativa histórica do passado, como sendo uma narrativa mais verdadeira, mais legitimada. Resumindo, né, o visitante ele escreve a própria história, né? Ele é o testemunho dessa história. Ele é tanto o objeto, né? Ou seja, ele é tocado por essa história, mas também ele é o sujeito, né? Então é como se ele fosse o sujeito e o objeto dessa relação que ele tem com esses objetos históricos. Todos podem ser atores dessa nova história universal. O patrimônio histórico não parece mais distante e monumentalizado apenas em lugares especialmente pensados para ele. Agora ele se mostra mais próximo, mais integrado por objetos do cotidiano, acessível a qualquer pessoa vivendo num tempo em uma sociedade. E o autor destaca aqui que pensar o passado é uma das condições para a constituição do próprio presente, né? Do próprio tempo presente. Por isso que nós temos aqui uma valorização muito grande desses museus, né? Porque eles estariam também constituindo, ou mesmo construindo, né, o próprio tempo presente. A chamada Ilha dos Museus simboliza a representação do poder do Estado por meio dessas instituições de cultura, com as tensões que são próprias às lutas de representação. E como nós já vimos na aula anterior, quando trouxemos aqui uma visão ampla desta obra, né, essa relação do patrimônio com o historiador, né, envolve uma questão política muito grande, né? Há uma questão importante aí. Antes da unificação alemã, essa chamada Ilha dos Museus, né, estava mais voltada para a Prússia, uma importante capital, entre outras, integrantes dos territórios de língua alemã. Agora, depois da unificação e da fundação do Império Alemão, né, o projeto que passou a girar em torno dessa Ilha dos Museus, né, passou a ser transformar Berlim numa capital, entre outras, de igual importância europeia. E o que a gente tem aqui, né? A gente passa a ver também os museus, né? Os acervos dos museus, os conceitos presentes nesses museus, né? Como tendo uma relação direta, né? Com a própria imagem que o Estado quer passar de si mesmo. Ou seja, pessoal, a gente tem aqui essa perspectiva, né, de se abrigar o passado necessário a cada momento específico dessa história. O que a gente tem, então, são usos necessários do passado, né, para uma sociedade, e essa sociedade, né, tem o passado como sendo de fundamental importância para a sua própria existência, né, para o próprio sentido dessa sociedade. Então, a existência, o sentido são também configurados pelo próprio passado. A gente pode até lembrar aqui da Roma Antiga, né? Quando a Roma Antiga queria passar uma imagem de superioridade, né, tanto no que diz respeito ao poder bélico, mas também cultural, e nós sabemos, né, que a Roma Antiga ela era praticamente engolida pela cultura grega, né, com
Otávio Augusto, a gente vai ter o objetivo, né, de mostrar que Roma seria superior a todas as outras culturas, né? Aí a gente tem o incentivo a produções artísticas, né? Vale lembrar a Eneida de Virgílio, né? Com o objetivo de contar a história de Roma, né? As viagens de Enéas, né? É claro, sempre relacionando isso a uma origem mitológica, né? Apesar de Virgílio não conseguir ter terminado a Eneida, né? Ele passou 10 anos escrevendo, mas não conseguiu, acabou morrendo antes. Mas a gente tem a tentativa, né, de, ao falar do passado, né, ao construir esse passado, buscar-se, assim, expressar uma imagem de uma sociedade que seria superior às outras. E ao falar do passado, ao exaltar o passado, né, ao trazer determinadas visões, informações do passado e, claro, silenciar outras, né, que tipo de imagem o Estado quer passar? Né? Até porque a narração do passado, quando tem essa questão política, né, de constituição da própria sociedade, obviamente muitos fatores são silenciados, né? São considerados apenas aqueles que valorizam a sociedade. E de tudo isso que foi exposto, né, o autor destaca também a importância de o historiador, né, considerar essa mudança de perspectiva da própria escrita. O historiador, ele deveria agora estar submetido aos ditames dos afetos, sejam eles derivados de engajamentos políticos específicos, de crenças particulares, ou mesmo derivados de um convite à individualidade do historiador. E o que a gente vai ter aqui, pessoal, é uma dimensão mais autoral do texto historiográfico, né? Porque esse texto historiográfico vai estar permeado de subjetividades, de representações, de experiências vividas, né, por aquele que produz esse texto. E é aqui que surge justamente a ego-história, né? A história do eu. O sujeito pode voltar à cena da história e é mesmo convocado a essa tarefa, como parece ser o desafio formulado pelo próprio projeto, né, do Museu DDR. E outro ponto importante que é abordado aqui, um reflexo de tudo isso que foi discutido, né, é que o estudo do patrimônio deve estar vinculado às problemáticas atuais. São essas problemáticas que vão definindo, né, as relações, os interesses que giram em torno dessa relação problemática atual e passado. Refletir sobre o patrimônio pode e deve ser uma das preocupações do campo historiográfico. E, novamente, ele cita aqui a perspectiva histórica, né? Refletir sobre o passado, refletir sobre a ideia de patrimônio, né? É refletir também sobre o próprio tempo presente, porque a reflexão que ocorre sobre o passado, ela está baseada em representações do presente, né? Então, a forma que a gente vê o passado, né, que a gente interpreta o passado, a maneira pela qual a gente visualiza os objetos históricos, interpreta esses objetos históricos, ela está intrinsecamente ligada aos tempos atuais, né? À atualidade. Então a gente olha para o passado utilizando-se de representações do presente, né? Então compreender o passado é também compreender o próprio presente. As formas assumidas por essa modalidade de escrita, né, que vem justamente com essa perspectiva histórica, né, variam segundo as contingências temporais e sociais sob as quais ela se realiza. Por isso que as considerações sobre o patrimônio, né,
Os estudos que giram em torno do campo do patrimônio devem considerar as demandas, as problemáticas, né, existentes na atualidade. E esse museu da DDR foi capaz de transformar o passado recente em um objeto de fruição, como o próprio autor diz, né, muitas vezes acrítica, né, sem essa perspectiva científica, digamos assim, né, mas certamente com forte apelo de público e de mídia. Então, pessoal, uma das informações mais importantes que nós podemos aqui falar sobre essa primeira parte, né, é justamente o conceito que esses museus nos trazem, né, dessa ideia do tocar-se, né, o museu do tocar-se, né, de você poder tocar, experimentar, né, e também o tocar-se de você se sentir tocado, se sentir mexido por isso, por essas experiências, né? Justamente isso que estaria atraindo mais visitantes para esse museu. Essa ideia da narrativa histórica, né? Também construída por aqueles, né, que não têm estudos técnicos científicos como os historiadores, né? Então, os próprios visitantes fazendo parte dessas narrativas históricas, né? Trazendo as suas vivências, as suas histórias de vida, e fazendo com que essas narrativas sejam mais autênticas, mais verdadeiras, justamente pelo fato de esses visitantes também terem vivenciado aquilo que esses objetos expostos no museu, né, no acervo, estariam representando, né? Então a gente tem essa perspectiva do visitante, né? E a gente poderia considerar também os nossos alunos como visitantes, né? Eles estariam, ao irem para uma aula de história, eles estariam visitando, estariam se deparando com objetos históricos, né? E da mesma forma que o visitante desses museus contribui para a produção de narrativas históricas, né? A produção da história, uma vez que a história ela não é estanque, não é imutável, né? Conforme a sociedade, conforme o período, a gente vai ter um novo olhar para o passado, por isso que a todo momento nós vamos encontrando novos olhares para o passado, porque o olhar para o passado ele considera as representações que nós temos na atualidade. As representações que nós temos hoje não serão as mesmas daqui a 50, daqui a 100 anos, por exemplo, né? Então, daqui a 100 anos, nós vamos ter um novo olhar para o passado. Então, da mesma forma que esses visitantes, né, ao se depararem com esses objetos, eles experimentam isso, né, eles vivenciam isso, por que não os nossos alunos também não experimentarem isso? Né? Não relacionarem as relações, as representações que eles trazem, as vivências que eles trazem, né? Relacionar isso com os objetos históricos que são expostos. Então, a ideia aqui é aproximar a história, né, desses visitantes, aproximar a história dos nossos alunos, né, fazendo com que eles se sintam próximos, fazendo com que eles também se sintam como produtores da própria história. Então, pessoal, é isso, né? Nessa segunda aula, a gente abordou aqui a primeira parte do capítulo, abordamos o problema, né? Ele nos trouxe alguns questionamentos que giravam em torno desse conceito que os museus nos trazem, né? E como esses conceitos se refletem, né, nos visitantes, né? E a gente pode relacionar os visitantes desses museus aos nossos alunos, né, que frequentam as nossas aulas de história, não como seres passivos, né? Ou seja, vão apenas assimilar conteúdo, receber conteúdo, como se você fosse trazendo aqui a chamada educação bancária que Paulo Freire tanto criticava, né? Como se você fosse um mero depositante, você está lá depositando caixinhas de conteúdo nos seus alunos, né? A perspectiva não é essa. A perspectiva é de os nossos alunos serem considerados, né, como participantes, como produtores também da própria história, né? Assim como os visitantes são considerados nesses museus, nesse conceito que os museus
nos trazem, ok? E a gente pode fazer essa relação com os nossos alunos, pode ver também um pouco de como essa ideia desses museus está sendo copiada aqui no Brasil. Pelo menos a ideia da longa noite de museus já está sendo utilizada aqui no Brasil, com vários eventos artísticos, como foi citado aqui o caso de Porto Alegre, né? Então, é isso. A segunda aula, sobre o conteúdo específico, né, desse capítulo, a gente vai dar continuidade aos estudos e, em nossa quarta aula do módulo da prova discursiva, a gente vai abordar aqui alguns critérios, né, que são importantes a gente prestar bem atenção na produção da nossa prova discursiva, como a tipologia, a questão da ortografia, a estrutura do nosso texto, né? Então é importante a gente ter ideia também, porque não basta apenas a gente ter o conhecimento do conteúdo em si, mas também a gente ter conhecimento da estrutura, né? Da estrutura básica que o nosso texto deve ter e vai compor lá a nossa prova discursiva, ok? Então, pessoal, no mais é isso, né? Bons estudos a todos e até a próxima.